A paz do Senhor, meus queridos irmãos e ouvintes aqui do canal Reino do Céu. Estou aqui de novo, irmão Irineu, seja muito bem-vindo. Você que acompanha o meu canal, deixa a tua curtida, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal para que o canal cresça, né? E mais pessoas venham ser abençoadas com os estudos, com as palavra da parte de Deus que será falado nesses vídeos, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Vamos para mais um estudo. Quero falar um assunto sobre as duas testemunhas, né? Um assunto muito importante. Temos aprendido, talvez você tenha aprendido, né? Talvez até hoje você tenha dúvida como será as duas testemunhas, quem será, né? É um assunto delicado, difícil, né? Mas não é impossível, né? Toda a Bíblia ela está revelada, né? O que falta é a gente ter conhecimento das Escrituras para compreender muitas coisas que ainda não é compreendida ainda, né? Talvez você tenha aprendido que as duas testemunhas Moisés e Elias, né? Como eu já falei no vídeo anterior, o Moisés e Enoque, dois profetas que descerão lá em Jerusalém, né? E soltarão fogo pela boca, queimando as pessoas, né? É o que vem na nossa mente quando a gente lê e quando a gente assiste algum filme, vai mostrar dessa forma, né? Mas se você tem conhecimento das duas casas de Israel, se você não tiver, procure conhecer, né? O ensinamento das duas casas de Israel, que no meu canal só tem o básico, né? Mas tem o canal do irmão Luiz, o canal do irmão Israel, pastor Felipe, né? Que eles falam muito bem acerca do assunto, né? Tem vários irmãos aí ensinando acerca das duas casas de Israel. Tem o irmão André também, que me fala também as duas testemunhas, que tem uns ensinamentos muito bons, né? O nome do canal dele é Está Consumado. Tem muitos ensinamentos bons lá acerca de Apocalipse também. Os selos de Deus, as trombetas, né? É só você ir lá que tem muita coisa boa também, viu? E também tem as duas casas de Israel. Então eu quero falar sobre as duas testemunhas que está em Apocalipse capítulo 11, né? Quem será essas duas testemunhas, né? Quando você conhece as duas casas de Israel, você sabe que que na terra tem dois povos, que Deus não fez mais acepção, que Deus não fez acepção deles, né? E Deus uniu eles nas mãos dele, né? Que é os dois povos unidos em Cristo, né? Dois povos e uma cabeça. Quando você lê Efésios capítulo 2, você vê isso, que os dois povos não tem mais barreira, todos que estão em Cristo estão unidos em Cristo, né? Os dois povos estão juntos, a igreja, ou seja, a igreja, ela é formada de dois povos distintos, né? Judeus e gentios. Judeus é o povo de Israel, o povo de Judá, da tribo de Judá, que é principalmente, né? Que são os judeus puros, né? E gentios são todas as 10 tribos e todo o povo de todo mundo que estão misturados, né? Que se converteram e foram para Cristo, né? A Bíblia diz que não tem mais uma parede que separe esses dois povos, né? Então, tem dois povos na terra que estão unidos em Cristo. Ou então, as duas testemunhas, Deus vai falar nesse sentido. Duas testemunhas, não somente dois profetas. As duas testemunhas é o avivamento que Deus derramará na terra nos últimos dias, antes que venha o dia do Senhor, né? Ele vai derramar a chuva do Espírito Santo sobre essas pessoas e elas verdadeiramente pregarão a verdade sem medo da morte. É o que vai acontecer, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Vamos começar do 3. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizam por 1260 dias, vestido de pano de saco.
1.260 dias são 3 anos e meio, são os dias de grande, os dias, os 7 anos últimos da Terra, né? Que é a última semana profética de Daniel, né? 1.260 dias é a metade da semana, né? Elas profetizam na primeira metade da semana, né? Que são 1.260 dias ou 42 meses. Aí ele vai dizer que vai dar poder, né? Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1.260 dias vestido de pano de saco. Ele vai dizer quem são. São estas, as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ou seja, candeeiro, né? Sabemos que é apresentado em Apocalipse como igrejas, né? Os braços do candelabro de 7 braços, né? É um candelabro de 7 braços que representa as 7 igrejas de Apocalipse, né? Então, ele está dizendo aqui, 2 oliveiras e os 2 candeeiros, ou seja, 2 candeeiros. Quando nós conhecemos, nós lemos as 7 igrejas de Apocalipse, né, nós vemos que tem 2 candeeiros, um que são 7 os candeeiros, né? E tem 2 que são irrepreensíveis. Primeiro a Esmirna, né? A Esmirna, que Deus dá uma promessa para ela, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, né? Ou seja, representando 2 testemunhas, né? Eu quero fazer um entendimento. As 7 igrejas, aqui nesse sentido, resumida, é em 2. Porque as 2 que ele não repreende, né? Que é a Esmirna e a Filadélfia, né? A segunda e a penúltima, né? No braço do candelabro. Ou então, para Esmirna, ele diz, ser fiel até a morte, ou seja, não temerão a morte, né? Até morrer. Ser fiel à palavra, a Deus até a morte, né? Que aí dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, é no período da última semana que ele está falando aqui, né? Então ele diz também que são 2 oliveiras. Quando ele fala em oliveiras, ele está fazendo referência a Zacarias capítulo 4, né? E quando a gente vai analisar, perfeitamente 2 oliveiras lá em Zacarias capítulo 4, são 2 ungidos, as 2 oliveiras são 2 ungidos, ou seja, representando os 2 candeeiros, né? São 2 ungidos diante do Deus de toda a terra, né? Diante do único Deus. Então essas 2 oliveiras, dá para se entender com 2 povos que são 2 plantas, né? Ainda continuamos no mesmo sentido de o homem ser uma plantação, né? Como o último vídeo que eu postei, o penúltimo vídeo que eu postei, né? Então, são 2 oliveiras representando 2 povos, judeus e gentio, né? E Deus vai derramar poder sobre esses 2 povos que está sobre todo o mundo, né? Ele vai dizer assim, ó. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer, né? Não é que literalmente sai fogo da boca desses profetas ou desses povos e devorarão as pessoas com fogo, literalmente, né? O que o profeta está dizendo, o que o Apocalipse está falando, nós estamos no último período. Esse período aqui é a última semana. E ele diz, se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo da sua boca. Ou seja, sai a palavra de Deus da boca dessas pessoas renovada, reavivada, né? E contra aquela pessoa que tentar lhe fazer mal, que a palavra de Deus é pregada. Ou seja, é chegado os últimos dias, arrependei-vos, porque senão serão lançado no lago de fogo, né, depois do julgamento. Ou seja, o evangelho ele é pregado. Se a pessoa não se converter, o final dela é tristeza, né? Até que estamos aqui no último final do grande dia do Senhor. Ou então, a palavra que sai fogo da boca é sair a palavra do evangelho,
que se a pessoa não crê, será condenada, né? Assim que a Bíblia diz, né? Todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado, né? E aqui se cumpre literalmente porque já é os últimos dias, né? Estamos na última semana já, né? Então é o significado do sair fogo da boca, né? É um juízo, né? Aí as pessoas se perdem porque eles, sim, elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizam, né? Ou seja, dá a entender que é Elias, né? Porque Elias profetizou e não choveu no dia da profecia dele, por 3 anos e meio não choveu, né? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Ou seja, dá a entender que é Moisés, que foi Moisés que feriu as águas com sangue, né? Quantas vezes ele quis, né? Aí as pessoas não compreendem as duas casas de Israel, esses dois povos, nas mãos de Deus, né? Então elas vão tentar encaixar Elias, que não morreu, foi arrebatado, elas dizem assim, Elias é um dos profetas, porque ele não morreu, ele vai voltar, né? Aí, e a outra? A outra tem os sinais de Moisés, mas Moisés morreu, né? Aí elas ficam confusas. Então vamos colocar Enoque, porque Enoque foi outra que não morreu, né? Então Enoque e Elias voltam. Sem encaixar muito, por quê? Porque o Enoque não fez as águas em sangue, né? Mas aí você me pergunta, sim, irmão, isso, o que significa? Significa que dois povos na terra, no ministério de Elias e de Moisés, da mesma forma que Deus usou em Elias e em Moisés, usará nessas duas testemunhas, nesses dois povos, que não temerão nada por amor a Cristo, e elas vão ter esse poder, né? O mistério de Elias, o ministério de Elias e o ministério de Moisés sobre a vida delas, né? Essa é a realidade. É tanto que João Batista, né? Ele veio no poder de Elias, né? E era João Batista, né? E as pessoas não entenderam quem era, porque literalmente eles esperavam que viesse Elias, que Elias voltasse, né? Acho que ele já tinha esse entendimento. Elias não morreu e o Senhor disse, as escrituras já dizia que Elias vem antes do dia do Senhor, né? Elias vem. Então certamente se cumpre isso. Elias não morreu, ele vai voltar antes que Jesus venha, né? Que foi a primeira vinda, né? Que veio João Batista no espírito de Elias, né? Ou seja, no ministério de Elias, até as vestes dele era comparada com as vestes de Elias, né? E da mesma forma, as duas testemunhas, elas vêm no ministério de Elias e de Moisés, né? Não tem essa de o profeta que não morreu voltará de novo, não, né? Então são dois povos. Aqui já chegamos no fim, depois a gente faz outro vídeo para falar mais sobre esse assunto, ou você pode perguntar aí, né, no vídeo. Pode fazer nos comentários aí, perguntar alguma coisa, né? E aí vai dizer que elas vão morrer, né? Dando testemunho, né? Depois elas ressuscitam e subirá ao céu. Ou seja, no dia do arrebatamento que isso acontece, né? Elas foram as que morreram em Cristo no dia da grande tribulação. Então, é isso, irmão. Para ficar um vídeo curto, né? E compreensível, depois a gente faz um com mais assunto. Acho que deu para você entender, né? E lá no candelabro, né? A primeira que eu não concluí, que eu falei que Deus disse ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? No outro braço, fala assim, como guardaste a palavra da minha perseverança, que é muito usado pelos pré-tribulacionistas para dizer que é o arrebatamento, para tirar do período da grande tribulação, né? E não é. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Ou seja, um braço morre por amor a Cristo, né? Um braço do candelabro, uma igreja, representando uma igreja, e a outra é livrada daquele dia, ou seja, é guardada durante aquele período, né? Ela é levada ao deserto, lá no Apocalipse capítulo 12, no capítulo seguinte, vai falado com a mulher levada ao deserto, essa mulher que é levada para o deserto,
né? É a igreja de Filadélfia, né? Que ela não é guardada, arrebatada, ela é guardada aqui na terra, levada para o deserto, para longe da vista da serpente, né? Que nós sabemos que a serpente vai perseguir o diabo, né? Ou então é isso, irmão. Uma morre e a outra é guardada, né? Esse é o mistério das duas testemunhas, né? É o mistério do último avivamento, né? Esse é o verdadeiro avivamento, onde as pessoas morrem por amor a Cristo, né? Sem medo, prega a palavra verdadeiramente, sem querer nada em troca, né? E sem querer status de apóstolo, pastor, padre ou qualquer outra coisa, né? Sem querer dinheiro, sem querer nada. Prega por amor às almas, por amor à salvação, né? Esse é o evangelho verdadeiro. Né? Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Onde você estiver, Deus te dá uma oportunidade, fale do evangelho. Pregue esta palavra, ensine, né, a verdadeira palavra, porque essa é a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus. Então, vamos encerrar aqui o vídeo, né? Que você venha buscar compreender essas coisas. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.